Olá, amados, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez iniciando uma série de devocionais baseado agora no tema As Mulheres da Bíblia, né? Nós vamos ter aqui vários vídeos e cada dia nós vamos estar aprofundando na história de uma mulher que marcou a sua história na palavra de Deus, né? E eu tenho certeza que vai ser uma jornada incrível e conforme o tempo for passando, as histórias vão sendo contadas aqui, eu tenho certeza que muitas mulheres vão se identificar dentro dessas histórias tão lindas, vão ser tocadas profundamente e para a glória de Deus vão ser curadas, porque nós muitas vezes carregamos feridas dentro de nós, tristezas, amarguras, e nós vamos descobrindo aqui ao longo da história que muitas mulheres viveram histórias semelhantes, ou nós vivemos histórias semelhantes, e que o Senhor nos honra dentro de cada história vivida, né? Eu tenho certeza que vai ser uma jornada incrível, né? Nós vamos cada dia mais conhecer esse mundo fascinante da palavra de Deus, agora dentro do contexto das mulheres da Bíblia, né? Mulheres que marcaram o seu tempo. E você, mulher, está marcando o seu tempo hoje na história que está sendo contada na sua vida. Amém? Nós vamos começar, né, com uma oração. E, Senhor, eu peço a Ti, Pai, que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo através de mim. Que eu diminua e que o Senhor cresça, até que não haja mais eu, Senhor. Que tudo que nós falarmos aqui durante essa nova jornada, Pai, que venha trazer cura, libertação e salvação para a vida de cada um. Que o Senhor possa estar presente, Pai, em todos os momentos, em todas as palavras. É o que eu te peço e eu já te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Nós vamos iniciar hoje com a nossa primeira história de uma mulher da Bíblia chamada Lia. E o tema desse estudo de hoje é Lia, amada por Deus, mesmo não sendo escolhida por homens. Abra sua Bíblia em Gênesis 29, 32. Se você não tiver com a sua Bíblia aí, você depois abra lá e leia o capítulo por inteiro, mas nós vamos trabalhar aqui no versículo 32 do capítulo 29, que diz assim: Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade. Agora, certamente, o meu marido me amará. Amém? Nós vamos conhecer melhor uma mulher que viveu uma das histórias mais singelas, mais silenciosas, porém, uma das mais poderosas da palavra de Deus. Uma mulher que chorou em silêncio. Ela foi esquecida dentro da sua própria casa, pelo seu marido. Ela foi enganada pelo seu pai, mas nunca foi esquecida por Deus. A Lia, para quem não conhece, ela era irmã de Raquel, eram duas filhas de Labão, e Jacó se apaixonou por Raquel. Quando ele viu Raquel, ele se apaixonou e ele quis casar com Raquel. E o pai de Raquel fez a proposta para ele, Labão, fez a proposta que Jacó trabalhasse durante 7 anos para ter a sua filha em casamento, para que ele pudesse entregar a sua filha em casamento.
E ele aceitou, trabalhou ali por 7 anos da sua vida, com muita dedicação, né? Porque ele era inspirado por aquele amor tão grande que ele sentia por Raquel. Só que quando eles se casaram, na noite de núpcias, o pai entrega a sua filha mais velha, Lia, para ele. E ele foi enganado, porque eles deram bebida para ele e ele foi enganado. Quando ele acorda e se dá conta, ele não tinha casado com Raquel, a sua amada, mas com Lia. Lia foi imposta a ele. E ele fica muito revoltado, né? Então, Labão faz uma nova proposta, ele quer se casar com Raquel, e ele fala, então, você trabalha mais 7 anos por Raquel. E ele assim fez, porque ele amava muito Raquel. E Lia sofria muito com isso, porque ela se sentia rejeitada. Ela sabia que Jacó só casou com ela porque foi enganado, né? O pai a obrigou a enganar Jacó na noite de núpcias. Então, ela se sentia uma mulher rejeitada, infeliz, triste. Porém, ela não foi esquecida. A Lia foi entregue em casamento pela trapaça do seu pai, mas Deus permitiu isso. Havia um propósito nisso tudo, porque nada do que acontece na nossa vida foge da vontade do Senhor. Lia se casa com um homem que não a queria, ele nunca quis, e ainda assim a Lia permanece fiel, serva e cheia de muita fé. Talvez você também se encontrou ou se encontra no momento da sua vida sentindo-se não escolhida, uma pessoa imposta, seja no ambiente que for, seja na sua casa, num casamento, num trabalho, seja onde for. Talvez você sim, se sinta não vista, não amada, colocada em algum lugar ou em alguma situação por uma circunstância, e não porque você quisesse estar ali, ou não por amor. Mas Deus, Ele vê, Ele enxerga tudo isso, e Ele não desperdiça nenhum momento, nenhuma lágrima, nenhuma dor. Nada do que a gente possa estar sentindo naquele momento é desprezado por Deus. Ele transforma cada dor, cada rejeição num destino profético na nossa vida. Enquanto Raquel tinha a beleza, a Lia tinha algo que ninguém podia lhe roubar, que era a presença de Deus, a aprovação de Deus. Jacó talvez tenha amado Raquel, e ele amou. A palavra diz que Jacó amava Raquel. Mas Deus amou e escolheu Lia de uma maneira tão pontual que ele deu a ela uma transformação na sua linhagem. Ele mudou uma linhagem da sua vida. E nós vamos conhecer isso mais de perto agora. A Bíblia diz que Lia dá luz ao seu primogênito, que chamou-se Ruben, porque dizia: o Senhor viu a minha infelicidade. Em algumas versões fala: o Senhor viu a minha aflição. Tamanha era a dor que Lia sentia, a incomodação. Ela talvez se sentia a pessoa mais rejeitada, a menor pessoa naquele momento. E cada filho que Lia foi tendo carregava uma mensagem espiritual, que era um retrato do coração
da Lia diante de Deus. Rúben, seu primeiro filho. Eis aqui um filho. Era uma esperança. Ela achava que agora que ela tinha um filho de Jacó, Jacó ia passar mais tempo com ela, ia amar ela porque ela tinha dado um filho. Porque até então Raquel não tinha dado nenhum filho a Jacó, somente Lia. E a cada filho que nascia era algo diferente que brotava no coração de Lia. Seu segundo filho, Simeão, ele ouviu. Era uma oração sendo atendida. Ela pediu a Deus que desse mais um filho para ela, porque ela tinha certeza que dando o segundo filho, Jacó ia amá-la. O terceiro filho, Levi, ele vai se juntar. Ela buscava essa comunhão com o seu marido, com a sua família. Ela queria que Jacó passasse mais tempo com ela e com os filhos. Note quanto Lia era dependente desse amor de Jacó. Mas aí vem Judá, o seu quarto filho, é exaltado. Aqui ela começa a louvar o Senhor, mesmo diante da situação adversa. Ela começa a colocar Deus em primeiro lugar. Ela começa a entender que aquela vida que ela estava tendo com os seus filhos, mesmo isolada, mesmo que seu marido de vez em quando aparecia ali, mas ela passou a valorizar o que ela tinha, o que Deus já estava lhe dando. Ela já estava no terceiro filho, então ela começou a glorificar a Deus e colocar Deus em primeiro lugar. E então veio Issacar. O Senhor me recompensou. Aqui ela já está com o coração cheio de gratidão por Deus. Já está sendo gerado dentro dela uma gratidão pelo que ela já tem, aquilo que ela já construiu, aqueles seus filhos que estão ali com ela. E ela já estava aceitando aquilo. O próximo filho, Zebulon. Deus me presenteou. Aqui ela reconhece. Aqui ela reconhece que a vida que ela está tendo foi Deus que permitiu e que havia um propósito ali. Aqui ela abandonou aquela dependência que ela tinha em Jacó e passou a depender de Deus. A sua dependência total aqui já era de Deus. Você percebe a transformação que Lia foi tendo com o passar dos anos em cada gestação? Tudo que ela foi vivendo foi sendo um trabalhar de Deus na vida dela. Lia começa buscando o amor de Jacó, o amor humano. Mas ela termina adorando a Deus por quem Deus é. E não pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele já fez por ela. Isso é tremendo. Isso chama-se gratidão. Quando a gente começa a ter um coração grato, o Senhor começa a entregar mais. O Senhor vai entregando cada vez mais. E aquilo que começou em lágrimas, terminou em louvor e adoração. E isso é perceptível conforme ela vai dando os nomes dos seus filhos. Judá, o quarto filho, ele nasceu quando Lia parou de lamentar pelo que ela não tinha e passou a ser grata pelo que Deus já havia dado a ela. E começou a adorar a Deus indiferente do que ela estava vivendo. E foi da tribo de Judá. É dali que viria o Messias, Jesus Cristo. O milagre da redenção veio do ventre da mulher rejeitada. Olha como que Deus trabalha. Deus é tremendo. A rejeição de Jacó por Lia não anulou o chamado que Deus tinha sobre a vida dela. Pelo contrário, foi através dele que tudo aconteceu.
A dor que preparou Lia para gerar algo eterno. A dor que preparou a Lia para gerar algo que seria eterno. Enquanto Raquel teve o amor passageiro do homem, Jacó, Lia teve o amor eterno de Deus. Enquanto uma foi lembrada pelo seu esposo, pela beleza, porque Raquel era linda, a palavra diz que ela era uma mulher formosa, linda. A outra foi lembrada pela aliança com Deus. E essa é a mensagem que o Espírito Santo quer passar para nós no dia de hoje. Que talvez você, mulher, pode não ter sido escolhida por pessoas, pode ter sido rejeitada, imposta, mas você foi escolhida por Deus para gerar um propósito. Existe uma razão pela qual você está onde você está, pelo motivo pelo qual você está vivendo a história que você está vivendo. E a dor que você está vivendo hoje pode ser o ventre aonde Deus está formando algo que vai mudar a tua geração. Vai mudar gerações futuras vindo a partir de você. Aquilo que hoje te machuca, te fere, te causa dor, pode ser o que Deus vai usar amanhã para libertar outras mulheres. Eu vivi muitas histórias difíceis na minha vida que foram me lapidando e me preparando para a pessoa que eu me tornei hoje. E eu tenho certeza que quem eu ainda vou me tornar vai ser ainda mais agradável aos olhos do Senhor. Mas só de eu olhar quem eu fui e quem eu sou hoje, eu já sou grata ao Senhor, porque foram muitas as transformações que Deus fez na minha vida e que hoje me trouxeram a estar aqui, vivendo um chamado, vivendo um propósito. Raquel, no final, teve o prazer momentâneo de ser amada pelo seu esposo, mas Lia foi eternizada como a matriarca de Israel. É uma história que é contada até hoje. E a tua história pode ser lembrada por gerações. O que você está vivendo hoje, se você permanecer firme, crendo que você está aí por um propósito e que através de cada dor que você vai sendo curada, cada cicatriz que vai se fechando dentro de você, você vai estar gerando algo em você para transbordar numa outra pessoa. A tua cura vai servir para curar outras pessoas que passarem pela tua vida vivendo a mesma história, porque você vai poder olhar para ela e falar: eu sei o que você está passando, porque eu já vivi isso, mas eu também sei como sair disso, porque o Senhor me ensinou. E você vai ajudar essa pessoa. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio da linhagem de Judá, que era filho de Lia. Sabe o que isso significa? Meu Deus. Que Deus honrou aquela que foi esquecida. Deus vai te honrar. Se você está nesse lugar de esquecimento, tenha certeza que Deus vai te honrar. Que ele viu cada lágrima, ouviu cada oração de Lia e fez da rejeição dela um testemunho eterno. Deus não se esquece de quem permanece fiel a Ele, mesmo no silêncio e na dor. Cada lágrima que você derrama, o Senhor está colhendo para te entregar em alegria, em paz, em amor, mas precisa permanecer, porque a colheita ela só vem para aquele que permanece.
Então, tudo que eu estou plantando e semeando hoje, em lágrimas, eu vou colher sorrindo e cantando para a glória do Senhor. Aqueles que o adoram na dor são os que ele usa para construir promessas. Quando a gente consegue ser grato a Deus, mesmo no momento mais difícil, e mesmo assim a gente usa de força, a gente busca força e adora o Senhor, louva Ele, agradece a Ele, engrandece o nome dEle, é ali que Ele está gerando em nós o milagre. Talvez hoje você esteja se sentindo como Lia, não vista, não escolhida, até cansada de tentar ser suficiente na vida de alguém. Mas Deus está dizendo para você hoje: eu te vi, filha, e eu estou te vendo cada dia. Eu ouvi o teu clamor, cada oração, cada lágrima derramada, e eu farei da tua dor um legado. E eu vou transformar a sua vida. Esse momento que você está vivendo hoje não pode se comparar com o que vai ser feito através da tua história. A palavra do Senhor em Romanos 8,18 diz: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Oh, aleluia! E eu quero orar com você agora, minha amada. Vamos orar? Senhor, assim como o Senhor olhou para Lia e a honrou, olha hoje para cada mulher que se sente esquecida, Pai, amargurada, entristecida, que o teu amor cure as rejeições do seu coração, que da dor nasçam promessas, Senhor, que do choro de cada lágrima nasça uma adoração genuína a Ti, e que cada uma de nós seja como Lia, marcada não pelo amor humano, mas pela escolha divina. Sim, meu Deus, eu declaro sobre cada vida que está aqui, Senhor, a paz, a saúde, a prosperidade em cada área da sua vida, e que o Espírito Santo do Senhor esteja com cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que essa história, amadas, ela venha trazer paz ao seu coração nesse momento que você está vivendo. Se você estiver passando por um momento de dor, de tristeza, que essa passagem venha trazer para você a esperança de que Deus está vendo e que há um propósito dentro de cada história. E a nosso próximo tema que nós vamos estudar aqui, vamos nos aprofundar dentro desse tema das mulheres da Bíblia, é a viúva de Sarepta. E não deixe de assistir, não deixe de acompanhar essa série, porque eu tenho certeza que, assim como Lia tocou algumas pessoas, talvez algumas foram tocadas profundamente e entenderam que há um propósito dentro de cada situação que a gente vive, as próximas histórias irão tocar outras mulheres. E que isso seja uma cura, seja um bálsamo para as nossas vidas. Amém? Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever se ainda não é inscrito. Semeie na vida de alguém essa palavra. Pode ser que você tenha lembrado de alguém, talvez não seja você passando por essa situação, mas seja alguém aí de perto que veio à sua mente. Essa é a semente para ser lançada na vida dela. E a cada semente que você planta, você colhe abundantemente mais na sua vida. Amém?
Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.